Você sabia que os sentimentos podem provocar doenças? O estresse e a tristeza, por exemplo, podem ser a porta de entrada para outros problemas de saúde, como enxaqueca, úlcera e até reumatismo. A gente conversa sobre esse assunto agora com o Dr. André Doria. Se você tem alguma pergunta, mande pra gente, jornaldabahia@band.com.br. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo Vamos bem. começar explicando exatamente o que são doenças psicossomáticas, né? Como o nome diz, psico vem de mente, soma, somático, de corpo. Então são doenças que estão relacionadas à mente e que se manifestam no corpo. E é importante dizer que apesar de muito tempo houve uma influência do pensamento cartesiano, né, que separa mente e corpo são uma coisa só. O corpo é o nosso suporte material, mas as ideias, os sentimentos também fazem parte do corpo. Está num corpo simbólico, então um acaba influenciando o outro. E quando perceber que a pessoa pode estar aí com um problema desse, com uma doença psicossomática? Primeiro é importante fazer uma investigação orgânica, saber se existe uma causa orgânica. Descartando essa causa orgânica, aí a hipótese psicossomática ganha força. Agora, porque muitas vezes as pessoas não percebem ou acham que, acho que nesse caso de ser uma doença psicossomática, para as pessoas é a última alternativa, né? E aí, quando se descobre isso, pode ser tarde demais, há até um desenvolvimento da doença por conta disso? O ideal é que, aparecendo sintomas de determinadas doenças, que a gente sabe que tem uma causa, muitas vezes psicossomáticas, se procure logo um especialista médico para descartar as possibilidades de causa orgânica e em seguida partir para o tratamento com psicólogo, com psiquiatra, caso se descubra que a origem daquela doença específica é emocional. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, ela está dizendo assim: pessoas que sofrem algum tipo de trauma na vida, como a perda de alguém importante ou um acidente grave, pode desenvolver doenças psicossomáticas? Qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de perda, qualquer tipo de luto pode sim ser refletido no corpo. A gente costuma falar que o que não passa pela garganta fica escrito no corpo. O corpo fala, muitas vezes, através da doença. Então, a resposta para essa pergunta é sim, há essa possibilidade sim. Agora, isso quando a gente fala de traumas, mas o estresse do dia a dia também é capaz de provocar isso? Sem dúvida nenhuma. Com o corre-corre de hoje, com a competição, com a competitividade da vida moderna, isso pode sim acarretar em problemas no corpo que tenham a origem nesse ritmo de vida alucinado que se tem hoje. E vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento é extremamente, somente psicológico, tratamento com psicoterapeuta ou também a intervenção de medicamentos? O tratamento é multidisciplinar. Ele envolve psicoterapia, envolve o acompanhamento médico com psiquiatra, e outras especialidades que porventura possam ser necessárias em determinado caso, entendeu? Cada caso é um tipo de tratamento. Exatamente, não tem uma receita de bolo assim, você vai usar um psicólogo, vai usar ou seja, cada caso é um caso, mas o tratamento é multidisciplinar. Uma outra pergunta: crianças podem desenvolver esse problema? A criança não é diferente do adulto no contexto que eu te falei no começo. O corpo é um só. O corpo das ideias e o corpo físico, material, eles se entrelaçam. Então a criança não foge a esse imperativo. A criança também pode somatizar. Doutor André, existem doenças específicas ou que são causadas com mais frequência em relação a essa questão do psicológico? Por exemplo, asma, o reumatismo, como a gente falou no começo da entrevista? Existem, agora, cada vez mais esse repertório de doenças se alastra por conta daquilo que eu te falei no começo, a competitividade, a aceleração da vida cotidiana. Então, doenças, sintomas, digamos assim, que antes eram exclusivamente orgânicos, começam a ter causas também psicológicas. Então, na verdade, esse repertório de doenças está se alastrando, ou de sintomas, vamos dizer assim. Agora, se a doença começa a se desenvolver por uma causa psicológica, ela pode se desenvolver, chegar ao ponto de ser uma doença realmente física mais grave? Pode se manifestar no físico, sim. Para você ter uma ideia, há 100 anos atrás, no início do século passado, o Freud, que é o pai da psicanálise, ele começou a tratar de pacientes que tinham sintomas de paralisia no braço. Ele começou a tratar com hipnose e percebeu que não funcionava muito. Depois esses sintomas voltavam.
E ele começou a descobrir que, na verdade, através da fala, essas pessoas iam melhorando. Então, aquilo que eu falei também mais cedo, o que não passa pela garganta fica escrito no corpo. Naturalmente que isso não é uma lei irrevogável. Existem casos que não são bem assim, mas geralmente a doença psicossomática, o sintoma psicossomático, é uma manifestação no corpo material de questões simbólicas, de ideias, de conflitos mal elaborados ou mal resolvidos que vão se manifestar dessa forma. Agora, isso quer dizer que se a pessoa conseguir tratar a mente, ela automaticamente vai tratar a doença do corpo? Sim, em tese, sim, tratar a mente e tratar o corpo. O corpo de uma forma geral. Corpo das ideias, que é a mente, como você está falando, e o corpo material, o corpo físico. Tratar os dois. E aí a indicação é como o senhor falou, né? Tanto terapia como também medicamentos a depender de cada caso. Exatamente. Agora uma outra pergunta aqui também. Doenças psicossomáticas e doenças psicológicas são iguais? Sim, sim, são a mesma coisa, não há diferença. Na verdade, a doença psicossomática é que se manifesta no corpo. E a doença, entre aspas, psicológica, ela não necessariamente se manifesta no corpo. Um psicótico, por exemplo, não necessariamente tem sintomas no corpo. São sintomas de alucinação, de ouvir vozes ou coisas desse tipo. Agora, a doença psicossomática, ela tem sim uma origem psicológica, mas nem toda doença psicológica tem sintomas psicossomáticos. Tá ótimo. Doutor André, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom dia para o senhor.